que é Emília Pérez? Para o cego, é a escuridão. Para o... sei lá, para o faminto, é a fome. Para o sedento, é a sede. Para o enfermo, é a doença. Que mais? Ah, sei lá. Já tá bom isso daí, Eu acho que já resume bem o core de Emília Pérez. O que é Emília Pérez? Emília Pérez é um filme que conta a história da Rita, uma advogada dominicana que trabalha para o narcotráfico do México e conhece um chefão ali. Na verdade, ela não trabalha para o narcotráfico, mas ela começa ao longo do filme e começa a trabalhar ali com um chefão do narcotráfico e ajuda ele a fugir e fazer sua cirurgia de ressignificação sexual. E é o core do filme, a gente não vai ficar aqui dando spoilers também, né? Mas a princípio é isso que acontece em Emília Pérez. Só que não é isso que torna Emília Pérez um assunto tão polêmico. O que torna Emília Pérez um assunto tão polêmico, eu vou te dizer o que é. É um filme que se passa no México, mas o diretor é francês. A atriz principal é espanhola. O filme que foi gravado em Paris. O filme tem uma americana que não sabe falar espanhol. E daí vai. De mexicano não tem nada, então, filme, no final das contas. De mexicano tem a intenção e o nome. E por causa disso, é um filme que, apesar de ter sido muito premiado, ganhou o prêmio em Cannes, ganhou o prêmio em Veneza, foi muito aplaudido, ganhou Golden Globe, ganhou vários prêmios Golden Globe, inclusive de melhor filme estrangeiro. E é o filme de língua não inglesa que acabou de quebrar um recorde aí no Oscar e tá concorrendo a 13 categorias. Dessas 13 categorias, 3 eles concorrem contra Eu Ainda Estou Aqui, de Fernanda Torres, de Selton Mello e de Walter Salles. Então, eles não só têm ali polêmicas, como eles se tornaram os nossos inimigos. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Pra começar, a Emília Pérez, como eu disse, foi muito elogiada nos festivais de cinema europeus, concorreu a muitos prêmios americanos. Quando chega na América Latina, principalmente nos mexicanos, os mexicanos eles têm ali algumas ressalvas, algumas críticas ao filme. Primeiro, o tema principal do filme é o narcotráfico, né? Assim, é o que permeia ali toda a narrativa. E é um assunto muito complexo pro pessoal do México, porque assim, é um problema que eles lidam há muito tempo. São tipo assim, 100 mil pessoas desaparecem por ano, vítimas do narcotráfico, e quem tá ali falando são pessoas que não conhecem a realidade do México, que não são mexicanas, fizeram disso um musical com um tema ali floreado, então tiveram muitas críticas sobre isso. O problema, né, que na vida das pessoas do México é até meio comum, né, eles dominarem locais, eles extorquirem as pessoas, torturarem, matarem, sumirem com pessoas, né, e tudo mais. Exato, é um problema sério e é um problema que não foi abordado da melhor forma e é abordado também com alguns toques de até transfobia, algumas acusações de transfobia. Por quê? Na história, a gente já diz, né, a advogada ali ajuda o chefão a fazer essa cirurgia de mudança, né, de afirmação de gênero, e esse ex-chefão é a Emília Pérez. E a Emília Pérez, depois que faz essa cirurgia, ela começa a fazer, enfim, movimentos, associações ali pra ajudar, pra resolver o problema do narcotráfico no México. E aí, o que as pessoas colocam? Primeiro, os mexicanos falam, é muito absurdo você colocar isso como se o chefão, de repente, vai resolver o problema que ele mesmo causa. Então, você romantiza um pouco um problema muito sério que existe na sociedade mexicana e você coloca ali um ponto, né, muito, muito complicado, que é essa completa mudança de personalidade pós uma cirurgia de afirmação sexual. Então, antes era um chefe do tráfico completamente maluco, psicopata, que, né, contribuía para esse sistema de sumir com pessoas, matar pessoas, tráfico de drogas, enfim. E quando se fez a cirurgia, aí virou uma mulher super empática, virou uma mulher
sabe? Que não, vamos acabar com isso. Os filhos mexicanos, não, somos todos... Entende? Fica... É, é uma mudança, é uma cirurgia para mudar o caráter, então, né, a princípio. Porque não adianta, né? As pessoas que vivem esse meio, dificilmente elas mudam, né? A ponto de, nossa, quererem ajudar os outros e tudo mais. Não é uma coisa assim do dia pra noite, né? Isso não existe. Meio Exato. difícil isso acontecer. Difícil não, acho que bem pouco provável. Exato. Então, assim, já existe essa crítica, principalmente pelo tema do filme, por como foi abordado, pela solução que o diretor trouxe, essa coisa muito floreada. E quando foram falar com ele sobre isso, né? Falar, então, mas você não conhecia a história do México, a situação do México, pra você falar esse tipo de coisa? A resposta do diretor foi, eu conheci o suficiente. Tipo, eu não conhecia muito, mas eu conhecia o suficiente. Claramente não. E aí ele teve a audácia de falar, eu fui no México 2 ou 3 vezes, acho que conheci o suficiente. Será que Shakespeare precisou viajar pra Verona pra escrever Romeu e Julieta? É bem absurdo o que ele falou, né? Dorme com essa. Ele tá querendo se comparar, né, a um dos maiores artistas, assim... O maior escritor da humanidade que vivia, sei lá, 1500. por aí, 1500. Sabe? Como... Ai, gente, kkk. E aí, além de tudo isso, além dessa romantização do narcotráfico, você ainda tem o problema de elenco que a gente soltou aqui. Porque é um filme que se passa no México. Não é filmado no México, se passa no México. Simplesmente tem uma atriz mexicana. Quem que é a atriz mexicana? É a Adriana Paz, que também foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. Mas tirando ela, não existe uma outra atriz mexicana no elenco principal. No filme né? mexicano, né? No filme mexicano. A Carla Sofia Gascon, que é a Emília Pérez, como a gente disse, é espanhola. Né? Fala espanhol, portanto, mas não é mexicana. A Zoe Saldana, que fez Avatar e fez a Gamora. Também não é, né? Não é, mas ela é dominicana. Assim, na verdade, ela nasceu em New Jersey. Ela é americana, mas ela morou na República Dominicana há muitos anos. Então fala espanhol, pelo menos. Fala espanhol, né? Os pais dela também são dominicanos, então ela tem essa raiz aí. E aí tem uma outra questão. Selena Gomez. A Selena Gomez, ela tem a voz mexicana, então ela tem uma ascendência aí mexicana, mas ela não fala espanhol. E aí mudaram o personagem dela, que seria... Ela é a esposa da Emília Pérez no filme, e aí o personagem seria só uma mulher mexicana e virou uma mulher mexicana-americana. Só que era uma questão muito... Gente, assim, é muito complicado. Porque a Selena Gomez, ela foi criticada no filme porque em certos momentos... teve um ator que falou isso num podcast, um ator mexicano, falou isso num podcast, que ela não... Assim, o que ela fala e a expressão corporal dela não fazem sentido. Porque ela não sabe o que ela tá falando. E aí o que é pior, o diretor também não fala espanhol. E fez um filme em espanhol. E chamou uma mulher que não fala espanhol pra interpretar em espanhol. Então ele não conseguia nem dirigir ela e nem ver o que tava errado. Não só isso também, né? Tem a questão de que, além da falta de... ela não ter a correta forma de se expressar, ela aprendeu um espanhol que talvez não seja um espanhol tão comum no México, porque existe variações do espanhol para o México, existe variações do espanhol, sei lá, para outros países da América, existe variação do espanhol para a Espanha, que vai ter expressões próprias, formas de linguagem, formas de se expressar individuais. Sim. Assim como tem o português de Portugal, o português do Brasil, o português em Angola, e assim por diante. Sim. E assim, mas eu acho muito difícil que, por exemplo, além de todo o problema de você tirar a oportunidade de alguém, de uma atriz mexicana que de fato fala espanhol, é toda uma questão que, assim, a Selena, tadinha, ela até respondeu, né, esse comentário falando que ela fez o melhor que ela pôde no tempo que ela tinha. E assim, eu não acho que ela é, nossa, uma vítima completa, mas assim, eu acho que é um absurdo também você exigir algo quando quem precisava exigir, que era o diretor, não conseguia exigir. Então, assim, o problema da atuação dela é um problema que vem da produção, da escolha de elenco, de um diretor que claramente não era, sabe, a pessoa mais preparada e capacitada pra fazer um filme em uma língua que ele não conhece. Então, eu acho que o maior errado de todos aí é o diretor.
não é nem tanto ela, porque, pô, ela aceitou o papel, ela foi chamada, é trabalho. Sim. Não é culpa dela. Deu o melhor, mas obviamente não é nativa, não fala a língua, não conhece os costumes do país, então não vai ficar muito legal a ideia, né? E aí tem uma questão do filme, que assim, eles escreveram o roteiro em inglês. E eles iam colocar no espanhol, as falas em espanhol, pra Selena falar. Tipo assim, escreveram em inglês e falaram, ó, Selena, é isso aqui que você vai falar, ok? Ok. Pra ela saber. Depois eles foram lá e traduziram pra espanhol. Mas eles traduziram no Google Tradutor. Que merda. E aí tinha uma parte que tava escrito assim, You're welcome. E no filme, a Selena Gomez, ela fala isso como bem-vindo. Bem-vindo? Eu não sei. Mas ela fala, tipo, bem-vindo. Só que no contexto, seria graças. Porque you're welcome, em inglês, Obrigado. é obrigado e é bem-vindo. Depende do contexto. Sim. Só que em espanhol não são as mesmas palavras. Assim como em português. E eles não sabiam disso. E aí ela fala bem-vindo em uma situação que ela devia falar obrigado. Mas um filme tão premiado não teve orçamento pra contratar um bom tradutor? Mas aí é que tá, Arthur. Pra eles, isso não importava. Tipo assim, a gente tem que pensar assim, quem fez esse filme? Um europeu. Pro europeu, não importa. Ah, mas tá... E quem premia esse filme também não consegue ver esse tipo de coisa. Porque é aquilo, se você... Ai, a Selena Gomez não tá fazendo tal. Pra gente, assim, brasileiro, eu acho que é até mais fácil ver, porque é uma língua muito próxima. Mas pra quem tá vendo o filme na França, na Itália, nos Estados Unidos, e não tem, tipo assim, ela não entende. Então, pra eles vão ver o que ela tá falando. Inclusive, até fizeram uma piada com ela, que ela tava falando, na verdade, alto-cameriano, porque ela falava tudo rá, rá, tipo a Nicki Minaj, falando Henrique Iglesias. Ela era assim. Uma coisa bem caricata, inclusive, né, gente? O que é um problema, eu acho. Ainda mais pra ela, que tem Sim. ascendência. Mas falaram que ela. E falaram isso, né? Quando você não sabe a língua que está sendo falada, você não consegue ver os problemas daquilo. Então as pessoas não conseguem ver, por exemplo, que a forma dela se expressar e o que ela estava falando não condiziam. E ela também não sabia porque eles traduziram por Google Tradutor. É que nem você não falar português, você chega nas pessoas, né? Vai falar com elas, oi caralho. Assim do nada. Pra pessoa que tá falando. Acho que é o exemplo mais extremo que a gente podia. Não, mas você entendeu, tipo, a pessoa não faz ideia do que ela tá falando. Sim. Assim, ela faz ideia. Mas. Ela não sabe o que significa. Não tá no sentido legal. Tipo assim, ela sabe que ela tá dando oi, mas ela não sabe. Sim, exatamente. Então, assim, essa parte de toda essa questão de elenco, faltar elenco, produção. Inclusive, a diretora de elenco falou que eles até fizeram tryouts no México, mas não acharam atores mexicanos bons o suficiente. Gente, você falar isso enquanto você faz um filme de uma história supostamente mexicana, tipo assim, pra mim também é muita falta de noção, muita falta de sensibilidade. E de sabe, inteligência. Você precisa conquistar aquele público. Sim. Então, assim, toda a parte do elenco também é um problema. Aí você vem, uma coisa que eu não contei aqui. O filme é um musical. É um musical que fala sobre crimes. Só que é um musical feito com músicas por inteligência artificial. Olha, eu acho que o orçamento do filme era curto, porque. Eu acho que não é nem questão de orçamento. Eu acho que era questão de vontade. Eu acho que era preguiça do diretor. Em parte sim, né? Obviamente, pelas atitudes dele, né, a gente já vê que ele não tá muito interessado no assunto. Eu acho que pra ele até. Exato, pra ele. Foda-se que não tem coisas do México. Pois é. Filme. E era assim, né? Estão falando mal de mim, mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Tô marolando. Porque ele só indicado a prêmio, indicado a prêmio, indicado a prêmio. Mas algo aconteceria que mexeria com os nervos da galera de Emília Pérez. E essa coisa foi temporada de premiação, mais especificamente lista de premiação do Oscar, onde, já falei, eles foram com 13 premiações, raparam tudo, mas teve um filme, que foi o filme, nosso filme, Eu Ainda Estou Aqui, que foi indicado a melhor filme estrangeiro, que a gente já esperava,
melhor atriz, Fernanda Torres, que a gente já esperava, e a melhor filme. Ponto. O maior prêmio do Oscar, Eu Ainda Estou Aqui, está concorrendo. E aí, acendeu um alerta em Emília Pérez. Porque antes, Emília Pérez considerava que nós vamos ser indicados a melhor filme estrangeiro e a melhor filme. Eu Ainda Estou Aqui, só a melhor filme estrangeiro. Então a gente meio que garante o melhor filme estrangeiro e garante os outros, tipo assim, melhor atriz coadjuvante, melhor musical, trilha sonora, etc, etc. Só que não foi bem assim que aconteceu. Então, depois do Oscar, depois da lista do Oscar, começou a sair aí um movimento que a gente percebeu muito bem, que era da equipe de Emília Pérez atacar Eu Ainda Estou Aqui. E não especificamente Eu Ainda Estou Aqui, mas a Fernanda Torres. E aí eu falo aqui, faço um comentário aqui de gente da área, que sou, né, daquela carteirada, que é, por que atacar a Fernanda Torres? Porque a Fernanda Torres, ela é a grande imagem do filme. Então, quando você ataca a Fernanda Torres, você ataca o filme, você descredibiliza o filme. Eu acho que é porque ela está se sentindo ameaçada. Não, isso claro, mas assim, pra você vai atacar o filme pra você, tipo assim, meio que se garantir ali no seu. E eu acho que aconteceu uma coisa muito, assim, uma coisa muito complicada. Porque a Carla Sofia Gascon, ela é de fato a principal do filme. Ela tá indicada nas categorias principais, enfim. Só que quando existe essa necessidade de defender o filme de polêmica, a parte da não tem representatividade. Ela foi lá e falou, tipo, falou no Twitter, tipo, só 3% da população mexicana, tipo assim, uma pesquisa Datafolha ali, que ela fez de repente. Só 3% da população mexicana não gostou do filme, nós sabemos que não é o México todo e tal. Então, assim, ela sempre tá nessa posição de defesa do filme. Coisa que você não vê, por exemplo, a Selena Gomez ou a Zoe Saldanha fazendo. E aí, quando começou esses ataques Ainda Estou Aqui, a Fernanda Torres, sempre vem da Emília Pérez também. Da Emília Pérez não, da Carla Sofia Gascon. Então, assim, eu acho que isso é método. Porque a Carla Sofia Gascon é a primeira mulher trans a ser indicada a uma categoria principal do Oscar. Então, assim, ela está fazendo história, ela está abrindo portas. Então, eu acho que também é um jeito de colocar ela ali pra, sabe, pra talvez repelir um pouco esse, tipo assim, olha o que estão fazendo com o filme da mulher trans. Tipo, sendo que as pessoas não estão atacando o filme porque tem uma mulher trans. Sabe? Porque eu falo, porra, gente, vamos lá. As pessoas falaram sobre o que é. Pô, você romantizou um problema, tem falta de representatividade. As atrizes que você, tipo, você colocou uma atriz que nem sabe o que tá falando, você fez música por IA, o diretor não fala espanhol, o diretor não gravou aqui. Tem vários problemas, fatos apontados do filme. Não é por ser uma mulher trans. Então, assim, eu sinto muito isso, tá? Que colocam a Carla Sofia nesse ponto. Mas ela também não se ajuda. Eu acho que ela quer lacrar. Não, eu acho assim, ela quer dar ali uma... Olha como sou vítima. E aí, ela tava aqui no Brasil divulgando Emília Pérez e ela foi dar uma entrevista pra Folha de São Paulo, um jornal brasileiro. E nessa entrevista, ela elogiou a Fernanda Torres, falou que tava ótima, que o filme era ótimo, apesar de ela não ter assistido. Mas ela falou o quê? Com essas palavras: existem pessoas da equipe da Fernanda Torres que falam mal de mim por aí. E aí, ela abriu uma coisa muito, muito grave. Porque uma coisa é a gente falar mal dela por aí, que a gente pode e estamos. Outra coisa é a equipe da Fernanda Torres, uma concorrente direta dela, falar mal dela por aí. Falar mal dela por aí aonde? Nos bastidores das premiações. Uma acusação bem grave. É muito grave essa acusação. Então, assim... Aí, meu bem, aí você mexeu com o pior povo. Você mexeu com quem uma vez por ano, quando sai a lista do BBB, vai no seguindo de todos os BBBs pra ver quem segue Jair Bolsonaro. Entendeu? Você mexeu com quem ressuscitou tweets de Nicolas Ferreira de 2013. A gente estava preparado para essa guerra. E essa guerra veio. Primeiro de tudo, primeira coisa que os brasileiros fizeram foi puxar uma regra da academia de que os concorrentes não podiam falar mal entre um e outro, porque senão eles seriam os classificados do Oscar.
Então, tecnicamente, ela tá E aí o que acontece? Puxaram essa regra, marcaram a academia, e aí a Carla Sofia Gascon foi lá na Variety e falou, não, tipo assim, vamos lá, ela deu uma declaração. Sou uma grande fã de Fernanda Torres e foi maravilhoso conhecê-la nos últimos meses. Em meus comentários recentes, estava me referindo à toxicidade e ao violento discurso de ódio das redes sociais que, infelizmente, continuo a vivenciar. Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso. Ou seja, mudou o discursinho. Ah, com medo agora. Não, ai, não foi bem isso. Quem me conhece sabe que eu jamais faria isso. A Variety por si também foi lá e falou que isso, o que ela tinha, que apesar de tudo que ela tinha falado na antiga entrevista, não era considerado para desclassificação, porque é quando você fala mal, tipo assim, da atuação, fala mal diretamente, enfim. Beleza. Mas a internet brasileira, ela não se deu por satisfeita. Porque eles foram até o fim pra provar que a Carla Sofia Gascon era uma péssima pessoa. E assim, você quer falar mal da gente, você vai segurar o rajadão. E aí fizeram o que a gente sabe de melhor. Desenterraram tweets antigos. E eram tweets que assim... Vamos lá, game. Quem disse isso? Carla Sofia Gascon ou Jair Bolsonaro? Porque o negócio era... assim, lá embaixo. E ela, né, por pertencer também a uma minoria, tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? Porque pode estar afetando outras minorias, sendo que ela é uma minoria, né? Pois é, e eram tweets homofóbicos, xenofóbicos, tolerância religiosa. Tem um que a gente ainda tá tentando descobrir se é verdade ou não. Parece que ela fala mal até da Selena Gomez. Então, assim, e não é uma coisa tipo, ela falou em 2010. Tem coisa que ela falou em 2023. Então, assim, é super recente. E ela é uma mulher, gente, vamos ser sinceros. Quando você é mais novo, tudo bem. Quando você já é uma mulher velha, mais velha, não quero ofendê-la também, mas quando você já é uma mulher mais velha, dificilmente você vai mudar de opinião drasticamente assim em 2 anos. Ah, muito difícil. Quanto mais velho você fica... maior suas convicções. Exatamente, né? Muito mais difícil você mudar a cabeça de uma pessoa velha do que um jovem de 18 anos. Exato. E assim, os tweets eram o seguinte. Um tweet que ela falou sobre George Floyd. Ela falou o seguinte: acho que pouquíssimas pessoas se importaram com George Floyd, um vigarista viciado em drogas, mas sua morte serviu para demonstrar, mais uma vez, que há pessoas que ainda consideram os negros como macacos sem direitos e veem os policiais como assassinos. Isso foi em 2020. Isso foi realmente comprovado por que ela postou. Ela postou. E aí ela continuou. Em 2021, ela falou mal da premiação do Oscar, porque ela tá concorrendo agora. Falou o seguinte: cada vez mais, o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto. Eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano ou a uma manifestação de Black Lives Matter. Mas é isso, amorzinho. E aí, tá animado pra assistir Emília Pérez? Tá ansioso? Acho que não. Acho que tô mais ansioso pro filme da Marvel, o Capitão América. É, que tá chegando, né, o novo. Que já tá sendo bem criticado. Eu tô falando que... Mas isso é um assunto pra outro vídeo. Pois é. Quero falar aqui que dia 2 de fevereiro, domingo de carnaval, é quando acontece o Oscar, que vai ser transmitido, inclusive, na Globo, onde você pode ver. Se Deus quiser, ainda estou aqui enterrando Emília Pérez nas categorias que eles estão concorrendo. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Pra ter mais noção sobre cultura pop, acompanhe o canal, se inscreva e curta o vídeo. É isso. Beijos.